Mas esse é o momento da escola dominical. E a nossa igreja está sendo usada por Deus com um ministério específico de libertação e cura. E eu gostaria de tirar 10 minutos para mostrar aos irmãos sobre o que traz a libertação e por que existe a necessidade de libertação. Oficialmente, esses próximos 10 minutos é a nossa escola dominical. Tem um versículo que eu gostaria que você abrisse, que é Provérbios, capítulo 18, verso 14. Você sabe que é um dos meus versos preferidos, e eu sempre cito esse texto, porque há uma grande revelação em Provérbios 18, 14. Se você é uma pessoa que precisa de libertação, ou está vindo aqui, ou sabe de alguém que está precisando de uma libertação, e deixa eu te falar uma coisa, a pastora Gel, ela sempre fala, libertação não é para pessoas não crentes, libertação é para pessoas crentes, que receberam a Jesus, que têm o Espírito Santo. Você e eu precisamos de libertação. Eu podia contar para você várias histórias dos espíritos que eu fui liberto. Por exemplo, eu fui liberto de um espírito de tristeza, depressão, que eu tinha desde a minha infância, e eu sou crente desde a infância. Meu pai era um pastor, e eu nasci na igreja. E isso não me livrou de ter uma opressão de tristeza, depressão, autopiedade, e uma lista grande que eu não vou começar a falar aqui. Mas só queria que você soubesse que todos nós precisamos de libertação. Provérbios 18, o verso 14, diz assim, o Espírito do homem. Então veja, não está falando do Espírito Santo. Espírito está com letra minúscula. O Espírito do homem o susterá na sua enfermidade. Mas o espírito abatido, triste, ferido, caído, cansado, deitado, parado, paralisado, e por aí vai. Quem o levantará? A força do ser humano não está no corpo dele, não está na alma, que é o psique, as emoções, o psicológico. Por isso, quando você vai no psicólogo pedir libertação, e eu sou psicólogo também, estou fazendo meu curso de psicologia, você não ajuda uma pessoa a ser liberta na alma, porque a prisão não começou na alma, a prisão está no espírito. Toda libertação é libertação espiritual, toda cura é uma cura espiritual primeiro. O espírito do homem o susterá na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Então, a única razão por que as pessoas precisam de libertação é porque os seus espíritos se tornaram cativos. E quem está cativo é o espírito humano. Ele pode não estar cativo numa área, mas ele está cativo em outra. E é na área que você está cativo que você precisa de libertação. Eu não sei se você já pensou na postura do espírito humano, mas a igreja não prega muito sobre o espírito humano. E é preciso melhorar a nossa teologia do espírito humano. A gente fala muito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas nós que lidamos com a libertação, a primeira dificuldade que nós encontramos ao libertar alguém é a fraqueza do espírito da pessoa. E a fraqueza do espírito tem várias razões: ignorância espiritual, ignorância da palavra de Deus. As pessoas não têm muito contato com a palavra de Deus. Uma das perguntas básicas que vocês sabem que a gente faz aqui é: você já leu a Bíblia? Quanto você já leu da Bíblia? E a razão dessa pergunta é porque a gente sabe que o tanto que o Espírito comeu é o tanto que o Espírito vai ter força. As pessoas não comem muito da palavra de Deus, elas comem das pregações que elas ouvem, mas elas não têm o costume de abrir a Bíblia em casa, e isso traz a fraqueza do Espírito, o Espírito que não come, não se alimenta. Nós não estamos falando de alimento psicológico aqui, nem físico, mas do alimento espiritual, que é o momento em que você sozinho abre a sua Bíblia em casa. Por isso que antes de nós fazermos libertação com alguém, a gente tem que ensinar duas coisas para eles: ler a Bíblia e orar, que infelizmente são coisas que a gente não precisaria ensinar, porque são pessoas crentes há muitos anos, mas as duas coisas que a igreja não sabe fazer, e que nós os pastores, tirando eu, porque eu ensino, não ensinamos a igreja a fazer, foi orar e ler a Bíblia. Por isso os espíritos são fracos, por isso os espíritos são cativos. Não era para a igreja de Jesus estar cativa, não era para o povo de Deus estar cativo, cativo das heranças familiares, das heranças de ira, de violência, de impaciência que vem dos pais, das heranças de perversões sexuais de todos os tipos que vêm de traições na família,
que vem de homossexualismo, de todo tipo de perversões sexuais, onde as pessoas estão tentando ter um casamento bom, mas os demônios estão reclamando os seus direitos familiares, das heranças de alcoolismo que tem nas famílias, das heranças de depressão, de espíritos de suicídio, onde as pessoas têm a tendência ao suicídio, onde as pessoas já tentaram se matar, elas não sabem por quê, que tem isso na vida delas, por que ela não teve herança de tomar uma Coca-Cola, a ideia de tomar uma Coca-Cola, de fazer uma outra coisa, a ideia é se matar, a ideia é pular da Tobin Bridge. Por quê? Porque há um espírito que veio da família e está oprimindo, essa pessoa é crente, mas ela sofre as forças desses espíritos, e então o espírito humano, por não comer, por não ter alimento bíblico e por não ter uma vida de oração, que é as coisas que as pessoas não sabem fazer. Eu não sou um pastor ingênuo. Os pastores ingênuos são aqueles que pregam para as pessoas orarem e acham que elas sabem. Eles mandam as pessoas para casa com uma ótima mensagem sobre oração e acham que elas vão chegar em casa e vão orar. Ei, para começar, as pessoas não sabem orar. Eu tenho experiência disso. As pessoas, depois de 3 minutos de oração, elas não sabem mais o que fazer, o que falar. Elas não sabem passar tempo na presença de Deus. Aliás, elas não sabem nem ler a Bíblia. As pessoas geralmente leem a Bíblia assim, elas pegam, abrem em qualquer lugar, leem um pedacinho, depois abrem em qualquer lugar, lê outro pedacinho. Isso é um engano, porque você nunca leu a Bíblia. Isso na verdade é um engano que tem na maioria das pessoas. Na verdade, a culpa é de nós líderes, nós os pastores, que não ensinamos as pessoas a terem uma vida de comer. Se o seu espírito não come, ele é fraco, e se ele é fraco, se ele é ignorante espiritualmente, se ele é ingênuo espiritualmente, os demônios não vão perder a oportunidade de prender, de colocar suas garras sobre as pessoas. Por isso que os espíritos, mesmo estando na igreja, eu estou falando do espírito humano nessa manhã, e aqui poderia ser a pregação do dia. Eu estou falando do espírito humano, não estou falando do Espírito Santo. São espíritos fracos, são espíritos submissos. É incrível que nós encontramos os crentes submissos, o espírito deles submisso ao espírito de tristeza, submisso. O espírito é fraco, o espírito humano é submisso ao espírito de depressão, o espírito é fraco, o espírito é submisso ao espírito de enfermidade. Quando eu casei com a minha esposa, há 18 anos atrás, 18. Eu não vou apanhar hoje, pode ter certeza. Mais fácil ganhar um beijo. Mas embora o meu espírito, preste atenção como que é a libertação, o meu espírito, eu crente desde a infância e ela também, o meu espírito não era submisso ao espírito de enfermidade. Meu espírito sempre rejeitou a enfermidade. Meu corpo não anda pegando enfermidade. Eu tenho ódio de enfermidade, em mim há uma coisa. Mas quando eu casei com a Gel, era onde o espírito dela era submisso. Porém, o espírito dela nunca foi submisso à depressão. Nunca vi essa mulher deprimida. Mas ela sempre me viu triste, deprimida. Você percebe que você pode ser cativo numa área e não ser cativo em outra? E é interessante que nem eu mesmo reconhecia. Porque, olha só, quando eu era criança, eu tinha os problemas de rejeição. Eu me achava rejeitado pelos meus pais. Então, quando eu ficava doente, eu tinha atenção. Então, eu gostava de ficar doente. E o que aconteceu? O fato de eu gostar de ficar doente, eu abri a porta para o espírito de enfermidade. Então, ficou uma coisa comum. Então, quando eu casei, eu vivia doente, reclamando sempre de alguma coisa. E ele nunca ficava doente. Irmãos, esse homem ele é pequenininho, magrinho assim, mas esse homem nunca ficou com febre, eu só vi ele meio ruinzinho quando ele pegou Covid, mas fora isso, 18 anos que a gente está junto, ele nunca ficou de cama, nunca ficou com febre, nunca ficou ruim. E aí, quando a gente casou, ele me via doente, ele falava, não, tem alguma coisa errada com você só vive doente, só vive doente. Foi aí que o Espírito Santo teve a oportunidade de começar a ministrar. Ele falou, não, seu espírito está totalmente submisso à doença. Você chama a doença, toda semana você está doente. E foi a hora que o Senhor começou a me levantar, e para a honra e glória do Senhor, enfermidade no more. Provérbios 18:14 diz que o espírito do homem o susterá na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Em outras palavras, mesmo que um pastor ore por você,
se ele não for um pastor espiritual, porque muitos pastores ministram na alma das pessoas. Deus não faz ministrações na alma. E aqui é outra mensagem que eu não posso pregar, não tenho tempo. Porque quando você bate nas costas de alguém e dá um abraço e um beijinho, você está ministrando na alma. Você está ministrando amor, carinho, atenção. Isso não é uma ministração necessariamente espiritual. Ministrar no espírito da pessoa é atacar a ferida que está no espírito. É mexer no que está no espírito. E poucas pessoas são espirituais o suficiente para fazer isso nas pessoas. Muitos louvores nas igrejas são louvores da alma. É para as pessoas chorarem, é para elas se emocionarem. Não, o louvor tem que ser do espírito. Adorareis o Pai em espírito e em verdade. Muitas pregações são pregações na alma, onde ministra na alma das pessoas. Elas gostam, elas aprendem coisas. É uma ministração intelectual, psicológica. Deus não ministra na alma das pessoas. O Espírito Santo, quando Ele ministra em alguém, Ele vai direto no Espírito. Quem está caído é o Espírito, quem está ferido é o Espírito, quem está abatido é o Espírito, quem está fraco é o Espírito, quem está ignorante é o Espírito, quem está cego é o Espírito. Então, na verdade, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual o estado do meu espírito? Para você poder saber o estado que está a sua alma e o seu corpo. Entendeu? As pessoas não têm ouvido pregações sobre o espírito humano. Então, tem espíritos deitados, paralisados, doentes, caídos. João capítulo 5 tinha um homem que estava deitado há 38 anos no tanque de Betesda, e Jesus chegou e perguntou a esse homem: queres ser curado? E Jesus sabia que ele estava deitado há muito tempo. Quando você está numa situação há muito tempo, Deus sabe que o seu espírito tomou aquela posição. O homem estava paralisado, ele não estava sentado, ele estava deitado, ele estava no chão, deitado. Preste atenção, 38 anos numa cama. Você acha que o espírito desse homem estava de pé? Quem acha que ele estava de pé? Você acha que o espírito desse homem estava sentado? Como estava o espírito desse homem? O corpo dele estava apenas revelando a postura do espírito dele. E quando Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? Levanta antes de libertação. Antes de libertação qualquer, o espírito da pessoa tem que levantar. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Presta atenção, andar era a obrigação do corpo. O corpo estava paralisado. Andar, nessa ordem, é a última ordem de Jesus. A primeira ordem não foi nem levantar, foi: você quer? E aqui está a pergunta do Senhor: você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você quer uma vida nova? Mas para isso, você está disposto a levantar da postura que o seu espírito está? Espírito deitado, paralisado. Jesus deu ao homem 3 ordens: levanta. Se o teu espírito se levantar, você carrega a cama, a cadeira, a casa, o casamento, a vida, a América, o Brasil, o Bolsonaro, o Trump. Você carrega todo mundo. Mas o espírito caído, paralisado, deitado, não carrega ninguém, não carrega nem a si mesmo. E aí vem para as costas da igreja e pede para o pastor: me carrega. E as igrejas estão acostumadas a carregar esse monte de espíritos que estão paralisados, deitados, caídos. Eles vêm para o banco, sentam, e os pastores ficam tentando arrastar eles com as mensagens, arrastar eles com os louvor. Não se arrasta espírito na igreja de Deus. Na igreja de Deus a gente levanta o espírito das pessoas. Por quê? Porque o espírito do homem o susterá na sua enfermidade. Não é pastor que te sustenta, não é mamãe que te sustenta, não é pastora ungida que te sustenta, não é a oração dos outros que te sustenta. Se o teu espírito está caído, você está caído. Se o teu espírito está ferido, você está ferido. Se o teu espírito está paralisado, por mais que você ache que você está andando, você está paralisado, porque o estado da sua vida depende do estado do seu espírito. E deixa eu falar para vocês uma coisa: às vezes o corpo não cura por causa do espírito, porque o corpo está doente, mas quem se recusa a ser curado é o espírito. Como é que o corpo vai curar a enfermidade, por mais que todo mundo ore por essa pessoa, se o espírito dela não rejeitou aquela enfermidade? No caso da minha esposa, ela gostava de ficar doente para receber atenção. Será que é o seu caso também? Tem pessoa que gosta de ficar doente para poder reclamar. Eu preciso reclamar de alguma coisa. Eu tenho que ter alguma dor para reclamar. Eu vivi assim a vida inteira. Se essa dor sair, se eu perder as dores, do que eu vou reclamar? Outra coisa, eu preciso dessa doença para poder usar os remédios.
Eu tenho uma tia hipocondríaca, ela tem dezenas de remedinhos. Crente, eu não estou falando de pessoas que não estão na casa de Deus, eu estou falando do povo de Deus que está cativo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém levanta a mão, porque eu preciso terminar a escola dominical. De olhos fechados, orando ao Senhor e pensando aí no estado do seu espírito, eu quero que você diga para Deus comigo, diga assim para Deus: Senhor, você fez o meu espírito poderoso, cura o meu espírito, pois é Ele que vai curar a minha alma e o meu corpo. Agora com as duas mãos assim, ó, para diante do Senhor, para receber, assim, ó, para receber, eu quero que você diga: eu recebo a tua luz no meu espírito, a tua fé e o renovo. Agora eu não vou colocar mais orações na tua boca, eu vou deixar você orar, e você vai falar com Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, não deixe o meu espírito ficar fraco, não deixe o meu espírito ser fraco. E você sabe, Deus, na verdade eu não tenho comido muito da sua palavra, eu não tenho costume com a Bíblia, eu não sou pessoa de oração, por isso que eu estou onde eu estou. Mas agora você pode se arrepender e dizer: Deus, eu sei que eu preciso dar alimento ao meu espírito, eu preciso sair desse culto, voltar para casa, abrir minha Bíblia, entrar no meu quarto de oração, e é aqui que a minha libertação começa. E alguém clama a Deus nessa manhã, e alguém diz: fortalece o meu espírito, levanta o meu espírito. Deus, eu me levanto de onde eu estou parado, de onde eu estou caído, de onde eu estou deitado, de onde eu estou ferido, porque o Senhor diz para Ezequiel, capítulo 2, verso 1, levanta-te, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E se o teu espírito não se levantar, Deus não falará contigo, mas em nome de Jesus eu proclamo. Eu quero fazer aqui pelo Espírito de Deus um ato profético, que eu vou pedir a você para se levantar, não agora, no momento que eu falar você se levanta, mas eu queria que você se preparasse para, ao levantar o corpo desse banco, ao levantar dessa cadeira, você vai estar dizendo para Deus: eu estou me levantando da autopiedade, eu estou me levantando da fraqueza, eu estou me levantando do fastio de ler a Bíblia, do fastio de orar, do fastio de buscar a Deus. E aí você vai, nesse ato de você se levantar fisicamente, você vai dizer para Deus: Deus, eu estou colocando o meu espírito de pé para que você possa falar comigo. Alguém quer fazer isso? Você não precisa fazer isso porque o pastor está falando, você não precisa fazer isso para não ficar diferente de ninguém. Faça isso se você tem fé e se você quer dar um testemunho diante de Deus. Os anjos estão nesse lugar, em todo o redor desse santuário, anotando e vendo. E se você der esse testemunho, os anjos vão estar anotando e dizendo: Pai, ela levantou, Pai, ele levantou, Pai, ele quer ficar de pé, Pai, ele quer ser curado, Pai, ele quer. Então eu creio que o Espírito de Deus vai ministrar nesse momento em que a gente vai orar sobre você. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você se levanta e começa a orar e dizer para Deus: Deus, eu quero receber a força que vai curar o meu espírito. Eu vou contar agora: 1, e você vai em nome de Jesus se levantar. 2, e você vai dizer: Espírito que está dentro de mim, se levanta. 3, e você se levanta diante do Senhor, e levanta as tuas mãos também, e começa a adorar o Senhor, e dizer para Ele: eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Eu estou aqui para ser livre, eu estou aqui para ser liberto. Eu estou aqui para ser livre e para ser liberto. Deus, eu estou me levantando agora. Deus, eu estou me levantando. Alguém diz para Deus: eu estou me levantando para orar. Eu estou me levantando para buscar o Senhor, para ler a Tua palavra. Eu estou me levantando. Deus, eu estou me colocando de pé para receber a Tua bênção na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração.